Olá, olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Eu sou a Alessandra Schillemann, terapeuta energética e espiritual, e eu estou aqui com as minhas parceiras e também terapeutas, Prímula e Fabiana. O tema de hoje é: por que precisamos aprender pela dor? Você já deve ter ouvido aquele famoso ditado: ou aprendemos pelo amor ou pela dor, não é mesmo? Mas e você já parou para refletir qual é o significado da dor na sua vida? Então vem com a gente e vamos fazer essa reflexão juntos. Mas vamos lá. Qual que é a função da dor física, né? É sinalizar que algo não está bem, né? Ou o nosso corpo foi ferido, ou ele não está funcionando normalmente, né? Então requer a nossa atenção e uma ação, né? Procurar um tratamento adequado ou uma ação curativa, né? E consultas, exames, talvez, né? Então realmente é um alerta. E a dor emocional, né? Eu acredito que tem uma função semelhante, né? Porque ela também é o efeito de algo que está nos ferindo, mas não fisicamente, e sim emocionalmente. Então, é um sinal de que algo não está bem. Então, assim como a dor física, ela nos chama a atenção, né, para algo que precisa ser visto, né? Reconhecido, compreendido e transformado, não é? Então, partindo do princípio que nós somos seres espirituais e vivendo experiências materiais no mundo de dualidade, né, e com nível de consciência restrito, perder-se muitas vezes é chave para encontrar-se, né? Duas coisas, um paradoxo aí que acredito que todo mundo vive, né? E o que torna o aprendizado somente pelo amor quase que impossível. Não sei qual é a opinião de vocês, meninas, vamos falar sobre isso, mas eu acredito que essas duas coisas estão realmente bastante presentes nas nossas vidas, né? A dor e o sofrimento, elas são sensações das quais os seres humanos estão sempre fugindo, né? Quem que gosta de sentir dor, né? E até porque nós somos instintivamente orientados a buscar o prazer, né? E a evitar a dor. Porque o nosso cérebro, de maneira natural, ele é projetado para isso, né? Então ele descarrega sensações prazerosas em situações de autopreservação, em situações de que, ok, estamos seguros, né? E, por outro lado, ele descarrega sensações dolorosas em situações de perigo. Então, opa, para aí. Isso aí vai te machucar, isso aí não vai dar certo, então, para, né? Então, é natural, né? A gente ter um medo da dor e querer evitar situações dolorosas. Mas e se a gente parar para pensar e olharmos a dor como uma aliada, como um sinal, né? E se ao invés da gente negar ou fugir, olharmos para essa situação e procurarmos entender o que ela quer nos dizer, o que ela está tentando nos mostrar. E assim podemos tomar uma atitude, né? Assim podemos aprender com essa dor e não precisar repetir, não é mesmo? E eu penso assim também que hoje nós vivemos na ditadura da felicidade, né? Então, a gente até falou sobre isso, né, no vídeo anterior. Então, quem não viu ainda, corre lá, dá uma espiadinha lá no canal. A gente falou sobre por que que nós precisamos estar felizes o tempo todo, né? Então, corre lá, dá uma olhadinha ali lá no canal. E a gente abordou isso, né, que ser feliz é considerado normal, né? É praticamente uma obrigação. E já estar em dor é anormal. Não, você não pode sentir dor. Então, o que que vocês acham? Prímula, Fabiana, contem aí pra gente. Vamos lá, então, olá, né, pessoal? Nós somos, esse assunto, para mim, ele é bem pessoal também, porque eu ainda busco muito, ele é uma linha tênue, porque eu vejo ele com dois aspectos, vários, mas os principais são assim, a dor, hoje eu enxergo ela como uma pitada de realidade, ou seja, estamos aqui na Terra, a gente vive uma experiência de vida, a vida vai te causar algumas dores. Você vai perder gente que você ama, você vai enfrentar dificuldade, mas a dor, nesse sentido, ela te dá a possibilidade de aprender, né? Você vai fazer uma besteira, você aprende e você refaz, você se transforma. Só que essa dor, ela não precisa ser o sofrimento, que foi o que a Lê falou, você não precisa ficar em cima dela, né? Aquela coisa pesada, sofrida. Então, isso para mim está bem claro, mas é difícil aplicar, né, gente? E aí, por isso que vem o outro lado. Porque a gente foi criado, eu fui muito criada assim, acho que a maioria de nós, de que você precisa sofrer, você precisa passar por alguma coisa, você precisa se provar antes de ter o resultado, né?
Então, por exemplo, você trabalha o mês inteiro para ter o salário. Você prova para Deus e o mundo que você pode por 1, 2, 3 anos até você ganhar a promoção. Então, sempre vem antes. Sempre, né, você passa pela dor, é o sofrido. Ah, você passa uma trilha gigantesca na montanha para depois ver a paisagem. Então, parece que é sempre uma compensação. A gente nunca pode ter a satisfação antes, né? Essa felicidade, não sei se é felicidade, né? Mas esse prazer, essa recompensa. Então, para mim, está muito ligado com isso. Quando foge desse papel de ser aprendizado, ela cai para mim no merecimento, cai para mim na escassez. E aí que, para mim, pessoalmente, gera um pouco de confusão. E até que a gente estava conversando um pouquinho ontem, antes, né? É a dificuldade que eu tenho de me permitir, imagino que para muita gente também, saber que a vida está tranquila. Você não, minha vida tá boa, tá tudo bem. Você, não, opa, peraí, alguma coisa vai acontecer. Tá, se tá tudo bem, vai acontecer alguma meleca, vai dar tilt aqui em algum lugar. Você espera coisa ruim. Porque se a gente não está acostumado nessa sensação mais tranquila, né? De não estar sofrendo, não estar difícil. E aí a gente acaba inventando problema, né? Então, assim, pô, pai, então deixa eu botar um sofrimento aqui para dar uma pitada, porque senão eu não mereço a coisa boa. Senão eu não mereço. É igual você trabalha o ano inteiro para tirar férias, né? Então, eu acho que esse nosso sistema funciona desse jeito e a gente acaba, ou quando a gente não está em sofrimento, a gente está em culpa, né? E não se permite ver as coisas boas da vida. Então, é por isso que eu digo muito da escassez, né? Por que gera a escassez, vem a escassez para mim? Porque a gente já tem quase tudo que a gente precisa. Você olha, você tem os recursos, né? A gente não consegue olhar o belo da vida quando a gente está no sofrimento. E para mim é diferente o sofrimento da dor. Então, espero não ter ficado confuso, mas isso para mim ainda é muito. Eu lido com isso todo dia, na criação dos filhos, na recompensa do trabalho, lidar com os relacionamentos. Então, para mim ainda é um aprendizado. Para você, Não, Fabi? Bom, eu vim até de vermelho, porque para mim o vermelho significa dor, sofrimento, mas também significa amor, né? Então, assim, é aquela história do vermelho sangue, né? Que na nossa cabeça ela é voltada para coisas ruins, né? Que o sangue é como se fosse a guerra, a luta, algo que remete a algo negativo, né? Algo de sofrimento, algo que você tem que estar ali incessante e buscando e tá meio que não tem como separar. É como se fosse algo que a vida é assim. Eu concordo. O sofrimento, eu acho que é algo que faz parte. É como se fosse qualquer outra felicidade, como a gente já comentou aqui, alegria, prazer, tudo isso faz parte da vida. Mas o que eu não concordo é com a crença de viver sofrendo, né? E essa crença, ela está muito enraizada e eu percebo que, assim, todo mundo, e principalmente que vem de uma classe mais baixa, né? Que é a maioria da população brasileira, porque são poucas pessoas que estão lá no topo mesmo, e essa galera, que é todo mundo praticamente, que não teve privilégios, que não nasceram com privilégios, porque quem nasceu com privilégio, está tudo ok, é justificado, você já vem em berço de ouro, está tudo certo. Ali já flui a coisa automaticamente, livremente. Não tem muito essa coisa. São outras crenças, né, que eu quero dizer. Mas nessa grande massa, né, que aí você engloba toda essa galera que é a maioria, ela é marcada por dor e sofrimento, né? E aí eu vejo que a dor, ela, como a Lê já falou, que é uma coisa mais para você dar aquele alerta, para que você perceba, para que você veja, para que você... Que dor dói, é inevitável, é assim que é. Mas aí quando você cai realmente nesse sofrimento, né? Quando você cai em sofrimento e você vai percebendo que você está dentro daquilo e aquilo parece que vira um ciclo na sua vida. E quando você está num processo da sua vida, por exemplo, quem vem principalmente
de uma situação financeira ruim, né? Não tão e começa a ter que trabalhar para se sustentar, para poder crescer profissionalmente ou para ter reconhecimento, para tudo isso. E aí a gente cai naquela crença de sofrimento, que quem sofre é considerado como quase que um troféu, quase que faz parte. Isso daí para você, nossa, é assim que é, né? Então a gente escuta muito. Eu acho que eu percebi que eu cresci escutando todo mundo dando tapas nas costas dos outros. Quem atingiu, né? Quem saiu de baixo atingiu algo mais elevado e todo mundo, nossa, mas você sofreu, parabéns, isso aí. Comecei a perceber isso e me questionar, por quê? Mas por que tem que ser assim? E por que quando a gente está no meio mais fácil, o caminho mais fluido, que a coisa está indo, né? E a gente não precisa fazer nem muito esforço. A gente parece que não, a gente não está sofrendo. Como assim? Não, mas tem alguma coisa de errado. E a gente começa a buscar o sofrimento. E aí eu vejo que está tudo muito amarrado a essa crença. E aí me preocupa, assim, porque eu sei lá, eu quando saí do país, eu comecei a perceber outra cultura, outro modo de ver a vida, outra forma que eu estranhei. Como assim as pessoas assim não são assim aqui? Ou não pensam tão assim? Uhum. E aí eu comecei a olhar distante, né? Eu comecei a olhar para o Brasil e olhar nossas crenças e o que estava em mim. E aí eu comecei, que eu já estava em sofrimento. E aí muita gente nem percebe que está no sofrimento. Não percebe. É uma coisa assim, é tão enraizada, não sei, faz parte da gente, eu acho que da nossa cultura, que a gente não percebe. A gente vai vivendo a vida achando que está tudo ok, mas a gente está sofrendo. Uhum. E aí, ai, aquela angústia, aí vem uma angústia, um negócio, e aí parece que a coisa emperra, não vai, e você começa a viver aquilo e vai atropelando, porque tem a correria mesmo no dia a dia, tem a correria de um monte de coisa, que a gente tem que dar conta disso, dar conta daquilo. Só que isso tudo é sofrimento, porque parece que fica tudo truncado, parece que a coisa, sabe, vai para um lado, aí você parece que não, vou emperrar aqui, sabe? Então, meio que o que é fluido, tá indo muito lindo. Você, não, tá lindo demais, não, vou truncar, vou Quer ser parar. Aí difícil, você, né? não, e é muito incondicional. Isso não é consciente, gente, óbvio. É. Ninguém em consciência, né, vai pensar assim, não. Não, a gente começa a se duvidar. A verdade é que conscientemente a gente só se duvida. Ai, nossa, será que é para mim? Ai, não, não Uhum. sei. É muito Uhum. fácil. E é a crença também, de novo, né? De que vem fácil, vai embora fácil. E a gente começa a, não, ai, não, não, mas aí eu não posso, porque vai embora logo, né? Isso é É. uma coisa muito boa, vai embora rápido. Então, eu não posso deixar. Então, tem que ser difícil, tem que ser ali sofrido. E aí eu vi que eu estava nessa, né? Depois de passar por acontecimentos pessoais, e aí eu me vi sofrendo pra caramba. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca sofri tanto na minha vida assim, conscientemente, sabe? E aí eu parei para olhar um pouco distante para tudo isso, e aonde que eu comecei a encontrar. E aí, quando eu encontrei e marquei esse padrão, que é da crença, que é onde eu comecei a olhar com outros olhos e a perceber, cara, eu quero mais fácil, eu não quero o difícil, eu não quero sofrer. Por que tem que ser sofrido? E todo mundo pensa, é muito assim, sei lá, vou fazer um exemplo, tá? Um trabalho em alguma coisa. Aí você pensa assim, não, beleza, então tem que ser aquele 10 horas por dia, porque eu tenho que dar conta e tal, e de repente aquilo começa a criar dentro de você, já é automático, tá? Um sistema de sofrimento, né? Porque, ai, meu, como que eu vou dar conta? Porque eu tenho um filho, porque eu tenho que fazer tal coisa assim, assim, e blá, 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 blá. E começa você a criar, mas você tem que dar conta, sim ou sim, mas aí aquilo começa a ser sofrido. As etapas são sofridas, tudo é sofrido, e você acha que aquilo é normal, é bem normal. Isso aí faz parte, eu acho que isso aí é para mim. E você fica naquele ciclo. E aquele ciclo parece que vai se repetindo, vai se repetindo, e você começa a ver seus amigos, seus pais, sei lá, todas as pessoas que estão É. ali à sua volta nesse mesmo contexto. Claro que cada pessoa, né, de uma maneira, de um jeito diferente de sofrer, né, mas que todo mundo bate no mesmo lugar. Todo mundo bate na mesma E, tecla ali. Fabi, deixa eu até te complementar. E se você olha alguém que está fora desse padrão, você julga, a gente julga, né?
É a A primeira gente coisa. julga. Que vida fácil. O quê? Eu chego em casa às 6 da tarde e vai passear com o filho na rua andar de bicicleta? Janta com a Como é que família? Como é que a mãe tá na academia no horário do dela, na meio da tarde, tá fazendo a academia dela informosa, né? Fazer um tratamento estética. Como assim, né? A gente Como é que consegue conciliar tudo? Uhum. Não, e quando você vê também uma pessoa tá lá, por exemplo, se formou, já ganhou, já tá trabalhando no que gosta, tá ganhando dinheiro, e você assim, como assim? Fácil demais? Que Com graça 20 tem? e Eu poucos? não. Comigo, eu fiquei aí 5 anos aí, ó, batalhando, entendeu? Estagiando. Né, gente, não. E aí é isso que eu tô tentando mudar na minha vida, e isso foi para mim é meu desafio. E eu imagino que é um desafio para muita gente, para todo mundo, eu acredito, né? É. E Fabi, Principalmente o brasileiro, né? Porque a gente está nessa exato. transformação. É muito difícil você sair é como se fosse uma bolha dentro, né? E colocou todo mundo ali. E você romper seus padrões, romper tudo isso, É, é e, algo que é, e, exige a- muito. e até para as pessoas se identificarem. A gente fica em dor num relacionamento, a gente fica em dor a dor física, como a Ale comentou pra gente. Tô com uma dor aqui, vou empurrando com a barriga. A gente está acostumado, é normal. Fica dorzinha normal, é normal. É normal. Sofrer é normal. Trabalhar demais, como a Fabi falou, é normal. Você ainda não teve reconhecimento? Mas é normal, eu tenho que passar X anos até. A gente está Nossa, acostumado, né? A gente se acostuma. E eu acho que. Desculpa, Prímula. Não, e a Fabi trouxe elementos bem interessantes, né? É que desde são aspectos culturais, né? Que está no inconsciente coletivo, que pode ser de uma região ou do país, como a Fabi comentou. Ela só percebeu isso quando ela saiu do Brasil, né? Quando ela ficou diante de uma outra cultura, de uma outra realidade, aí ela começou a perceber alguns padrões que até então estavam inconscientes, né? Das dores que ela enfrentava, né? E tem a questão ali da criação da família, né? Que daí vem, acho que muito, o primo lá que você falou da questão da escassez, vem muito da nossa criação, né? Do quanto, porque nós vivíamos dependendo das famílias, vieram ali nosso país é colonizado, né? Que veio do quê? Muita gente de uma guerra, do pós-guerra, enfim, né? E então isso tá, né, na genética ali das famílias, né? Essa questão da escassez, de que você tem que tomar muito, cuidado, isso, aquilo, muito. né? E aí o seu próprio, as suas dores, o seu próprio padrão, né? Que aí para você conseguir, acho que é muito importante daí aquela questão do autoconhecimento, né? De novo, a gente, né, vem para a questão do autoconhecimento, porque para você daí conseguir separar, né, o que é cultural, o que é inconsciente coletivo, o que é da família, o que é seu, né? Uhum. É muita reflexão aí nessa hora, né? Muito Muita análise, autoconhecimento, muita muito, psicanálise. exato, muita terapia, né? Muita Energética. terapia. Exato. Então, mas se você não para olhar para isso, você não vai conseguir separar e conseguir daí ir, né, aonde que qual encontrar o seu padrão e começar a perceber quais são as ações, as atitudes que você pode tomar para barrar aquilo ali, para não ficar perpetuando esse padrão de repetição de dor, né? Para você começar a trazer para o consciente e dizer, não, pera, olha eu aqui de novo, olha eu nesse lugar de novo, né? Que eu preciso fazer para sair desse lugar, né? Porque daí as pessoas ficam vivendo naquela coisa do automático, no externo, não se olha, não se percebe, deixa uma dorzinha ali que está incomodando, vai deixando passar. Quando vai no médico, descobre uma doença grave. Já vi muitos casos assim acontecerem, né? Ou mesmo emocionalmente, né? Dores emocionais, vai deixando, não olha para aquilo ali, e aí vira uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Fica uma doença psicopática mais séria ali, né? Então, realmente, por a gente não se olhar, por a gente ter medo da dor, né? Então, é bem importante a gente fazer essas reflexões e a gente perceber, né, em que momento que você tá, onde a tua dor tá te levando, né? Você ia Olha, falar mas, alguma coisa? Ale, deixa eu só te complementar. Uma coisa muito incrível, assim, que eu comecei a perceber, um exemplo, assim, pessoal meu,
o exemplo da minha avó. Era uma mulher dita como uma guerreira, Hum, né? E teve uhum, vários problemas na vida dela, mas assim, ela trabalhou, ela era chefe da maternidade, e então ela era assim, atarefada. Então, assim, ela chegou a trabalhar em 3 empregos, ou seja, tinha 2 filhos. Então você imagina, e é assim, desquitada, que naquela época era algo muito complicado. Uhum. Então ela teve uma vida toda marcada por luta e sofrimento. Uhum. E aí todo mundo batia, todo mundo ovacionava isso, e eu cresci olhando para isso. Eu falava, nossa, eu quero ser como a minha avó, né? Porque essa mulher é um exemplo para mim. Só que aí depois eu me toquei, assim, há pouco, que ela viveu uma vida de sofrimento. E não precisava ter sido assim. Não. Não precisava. Então, eu sei que eu trago o DNA em mim dessa dor, não só de ter visto, né, toda... Claro que quando eu nasci ela já estava aposentada, mas as histórias perpetuam, Uhum. né, e são contadas como, nossa, ela é a mulher ideal, né, tipo, é aquele padrão a seguir, que pessoa que está lá de garra, de luta, e que todo mundo deve seguir assim, né? Então, assim, você vai perceber que a pessoa se abdicou emocionalmente de si mesma, teve uma série de problemas de saúde, né? Então, assim, já morreu idosa, mas eu percebi que a maior parte da vida dela foi regida por isso. Porque a gente está falando aqui por Sim. uma crença que você tem que dar conta de tudo, você tem que ser tudo e mais um pouco, mas marcado por sofrimento. Porque quem é marcado por sofrimento na sua vida, chega no final, as pessoas meio que olham para você como se fosse algo mais elevado, sabe? Assim, É, então, é algo que para mim não faz muito sentido é. hoje, né? E, Dizendo. e pegando o teu gancho também da tua avó, que foi um super exemplo, e que você falou antes, Fabi, que quebrar o padrão dessa bolha. Eu vejo que estamos quebrando, porque hoje nunca se fez tanta terapia, nunca se olhou tanto para o holístico, nunca se olhou tanto para a espiritualidade. A gente tem aí um. Você falou da tua avó trabalhando, veio ele na minha cabeça, a Bíblia Diniz. A Bíblia Diniz, com seus 80 anos, prega a saúde, porque até então a gente tinha pessoas no poder que prezavam, que vendiam a felicidade comprada, aquela que a gente também já uhum, conversou naquele vídeo. uhum. Ele é um cara que ele tem poder e ele não vende uma vida difícil, ele vende uma qualidade de vida. Ele vende é diferente. Então, assim, ele vende o holístico. Ele fala assim, não, para eu estar bem aqui hoje físico, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que comer bem, eu tenho que ter um lado espiritual, eu tenho que olhar para minha família e trabalhar, né? E não é só esse lado guerreira que a gente ouve horrores, eu dá até um arrepio só de pensar, né? Então, e por quê? Nós, como terapeutas, a gente concorda, né? Mas já falo por nós, mas viemos aqui para ser felizes, gente. A gente não veio para sofrer, a gente não veio para sofrer. Ser Nosso feliz, maior pronto. propósito de vida é ser feliz. Então, Exato. se a gente aceitar isso e trabalhar para isso, em vez de trabalhar para perpetuar o sofrimento, a vida entra no fluxo, né? Exatamente. É isso É, aí, Perfeito, gente. Pamela. só isso. É isso aí. Perfeita a colocação. Então a gente, Concluímos. a Concluímos. gente pode dizer, Emocionadas, então, emocionadas, concluímos. a gente pode dizer que a dor, ela pode ser realmente a nossa grande mestra, né? Mas é isso que você falou, Fabi, eu acho que desde que seja usada para isso, para que ela seja um sinal e não para você ficar no sofrimento, né? Não para você ficar Exatamente. perpetuando aquilo ali, né? Aquele Então sinal ela de alerta, né? sim, ela pode nos trazer ali aprendizados, né? Que talvez nós não buscaríamos voluntariamente, se não fosse ela bater ali na nossa porta, né? E porque às vezes a gente também se perde ali na busca pelo prazer, né? A gente acaba se desconectando muitas vezes ali da nossa essência, né? Então ela pode ali expandir a nossa consciência, né? E ela nos convida a crescer, né? E acho que desviar dela, né? Eu acho que é só vai prorrogar o, Uhum, o sofrimento, né? Porque você vai encontrar ela ali mais para frente de uhum, novo, né? E ficar dentro dela também não resolve. Você vai ficar ali só, né? Sofrendo, tendo uma vida infeliz, né? Sem, tudo é ruim, tudo é horrível, né? Nada tá bom. E então eu acredito que, né?
o ideal seria a gente poder atravessar, né? Porque somente na travessia que a gente pode compreender ali quais são as causas e aprendemos a lição, né? Então, quando essa travessia ela se completa, aí assim nós podemos dizer que estamos libertos, né? Então, mas como atravessar a dor, né? Bom, então eu acho que aí cada um pode encontrar o seu jeito. Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente quer que vocês encontrem e se percebam, né, nesse sentido de tudo que a gente comentou aqui, que como é que é viver sofrendo, né? Será que você realmente está fazendo o que você deve fazer ou você está ali realmente achando que tem que ser assim? E não tem, né? De verdade Uhum. não tem. Então, assim, quem tiver oportunidade de buscar uma ajuda, de buscar esse lado pessoal, do autoconhecimento, façam isso, porque é algo que vai transformar a sua vida, de verdade. Temos aqui vários exemplos, né? A gente se tornou terapeuta, eu creio que cada uma na sua razão, mas por conta de um Uhum. pouco disso, e é isso que a gente vem trazer para vocês. É É isso isso aí, aí. gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, Não tchau. esqueçam de, por Ah, é isso aí, curta favor, se inscrevam no canal. e comentem. Tchau, Comentem tchau. Exatamente. muito. Vamos bater o papo consciente aí.